Quarta-feira, dia 20 de março, seja muito bem-vindo à nossa meditação do Santo Evangelho. Nesta reta final do tempo da Quaresma, queremos abrir o nosso coração ao arrependimento através da palavra de Jesus, que dá a direção que nós devemos seguir. Nesta quarta-feira, o Evangelho proposto é o de João, capítulo 8, versículos do 31 ao 42. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilha, deixe o seu comentário e me ajude a evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gostaria de centrar a minha meditação hoje nesse capítulo 8, versículo 31. Essa frase que nós já ouvimos tantas vezes e que precisa estar bem enraizada no nosso coração. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma coisa é consequência da outra. Em primeiro lugar, Jesus fala sobre permanecer na palavra. E isso que nós fazemos aqui todos os dias é um primeiro passo, ouvir a palavra. Mas às vezes a gente só passa pela palavra. Nós até sabemos de cor, conhecemos as passagens, mas parece que existe uma barreira. Nós temos uma proteção e não deixamos que esta palavra penetre e permaneça realmente dentro de nós. Nós precisamos permanecer na palavra, nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos nos tornar um com a palavra de Jesus. Ela não pode ser algo exterior a nós, algo que é intelectual. Nós precisamos abraçar tão forte esta palavra de Jesus que a gente se torne um com ela. E aquilo que nós pensamos é aquilo que Jesus pensa. Os nossos valores são os valores de Jesus e do seu Evangelho. Permanecer na palavra. Não apenas passar, mas permanecer na palavra de Jesus. É assim que nós vamos ser de verdade discípulos de Jesus. E ser cristão é isso, é seguir Jesus, é estar com Ele, é partilhar da sua vida, dos seus ensinamentos. Existem muitos que se dizem cristãos, mas poucos discípulos, porque o discipulado é um caminho de seguir os passos do Mestre. Não os nossos passos, não as nossas vontades, não os nossos princípios, mas a vontade e os princípios do Mestre. Existe
uma tentação da gente selecionar. Ah, isso que Jesus falou é interessante, então eu sigo. Ah, esse outro ensinamento não é para mim, então não me serve. Nós não estamos dispostos a seguir verdadeiramente Jesus com um pacote completo. Ser discípulo é isso, não a minha vontade, não a minha opinião, mas a de Jesus. Mas para que a gente seja discípulo, para que a gente siga, nós precisamos permanecer na palavra. Não só conhecer, não só ouvir, mas permanecer na palavra. Porque só assim, permanecendo na palavra, sendo verdadeiros discípulos de Jesus, é que nós vamos conhecer a verdade. E Ele é a verdade, como Ele próprio nos revelou. E conhecendo a verdade, nós seremos livres. A liberdade verdadeira é em Jesus que nós conseguimos. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E Jesus, no final do Evangelho, mostra que a grande escravidão que nos prende é o pecado. E conhecendo a palavra de Jesus, nós vamos ser livres dessa escravidão. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Difícil porque, às vezes, a escravidão do pecado é tão forte e a gente não consegue ter força de sair dela. Mas é no conhecimento da palavra, nesse caminho que nós fazemos aqui todos os dias, não só de ouvir, de assistir esse vídeo e ponto final, mas de ir assimilando. E essa assimilação depende do tempo, depende da nossa decisão, de ouvirmos repetidamente e de estarmos abertos a acolher essa libertação que Jesus nos faz. A verdade liberta. Às vezes a gente sente que quando a gente mente, aquilo nos deixa presos, né? Porque a gente precisa inventar uma outra mentira para esconder aquela e a gente está sempre pisando em ovos. A verdade liberta. E quando a gente fala uma verdade, às vezes dói, mas que sensação boa, que sensação de alívio e de liberdade a gente tem, quanto mais quando nós abraçarmos Jesus, que é a verdade, quanto mais livres e felizes nós seremos. Que o Senhor nos ajude a permanecer na palavra, a sermos seus discípulos, a conhecer a verdade e sermos livres. 4 passos que nós precisamos dar, que você tenha muita clareza. João 8,31. Permanecer na palavra, tornar-se seus discípulos, conhecer a verdade, para que Jesus nos liberte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre o seu caminho de fé, nessa busca pela liberdade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.